Eu já dei aqui algumas diquinhas básicas para você deixar seu livro com cara de livro quando você estiver escrevendo lá. Você mexer no seu arquivo e deixar ele já com uma prévia de como ele vai ficar. Hoje eu vou um pouquinho mais além e vou mostrar para vocês algumas coisas que a gente vai fazer no nosso arquivo para já ir deixando ele realmente com cara de livro no formato A5, realmente ir diagramando. Se você quer seguir por esse caminho e diagramar o seu próprio livro, que foi o que eu fiz. Então eu vou te dar algumas dicas com relação a isso. Obviamente, para diagramar o seu livro lá naquele formato realmente de livro, que é o nosso formatinho A5, o formato de metade de uma folha normal, a primeira coisa, óbvio, né, gente, é colocar o tamanho da página em A5. Só que existem alguns tipos de A5, nem todo livro é do mesmo tamanho. Então, quando a gente fala em livro A5, tem um tamanho exato lá, mas também tem algumas variações. Por exemplo, o Ninho de Fogo, ele tem o mesmo tamanho da Luana, tem o mesmo tamanho de vários livros que estão aqui na minha cabeceira. Ele é um pouco maior do que o Percy Jackson. Então isso é muito uma questão de gráfica, de qual gráfica você vai imprimir, às vezes a gráfica tem um padrão, e também a questão da escolha do autor, da escolha da editora, o que eles querem realmente trazer para esse livro. Nesse primeiro momento que você está diagramando, você pode fazer de acordo com o padrão do seu computador, o padrão que está lá. Feito isso, você já pode começar as suas diagramações de capítulo, que é colocar o início do seu capítulo numa folha separada. Quando você fizer isso, se você quiser, você já pode criar uma certa diagramação de página, que é deixar a primeira página do seu capítulo com uma carinha um pouco mais bonitinha, um pouco mais trabalhada. Não tem um padrão para isso, existem várias formas de fazer isso. O Percy Jackson, por exemplo, ele é só o título com o número escrito por extenso e tem um símbolozinho. O Ninho de Fogo já tem uma letra bem maior, isso é muito livre, depende muito do diagramador ou do autor, se você for fazer isso no seu próprio livro. Feito isso, grande parte já está feita, a gente tem aí um livro já que está muito bem diagramado, a gente já tem uma carinha de livro muito boa. Mas ainda faltam alguns detalhes, como por exemplo a nossa numeração de página. Se você estiver fazendo isso no Word é muito fácil, é só colocar em inserir numeração de página. A numeração de página geralmente vai embaixo. Muito geralmente ela vai no canto exterior, ou seja, na bordinha da página. Você tem o livro, ele vai ficar do lado de fora. Geralmente na página da direita tá do lado direito, na página da esquerda tá do lado esquerdo, ou seja, ele tá do lado de fora em relação ao livro. Todos eles estão nessa área externa do livro e embaixo, nesse cantinho aqui. Ou então eles estão no meio, que é o caso do Percy Jackson, que coloca todos eles no meio. E na numeração de páginas dá para você usar uma fonte mais básica ou dá para usar uma fonte mais elaborada, também fica a seu critério. E uma coisa que alguns livros têm e que eu adoro, que eu coloquei no meu logo desde a primeira edição, é o cabeçalho, que é essa coisinha linda que fica aqui. Assim como a numeração de página, ele pode estar no canto externo ou ele pode estar no meio. Na página da direita é o nome do autor e na página da esquerda é o nome do livro. Um dos grandes problemas do Word é que não dá para você definir se você vai colocar a numeração de páginas só em algumas páginas e em outras não. Então, um macete que muita gente usa até para definir textos acadêmicos é pegar uma caixa de texto ou um quadrado branco e colocar em cima da numeração de página, em cima do cabeçalho, naquelas páginas que a gente não quer que tenha cabeçalho. Se você usar algum outro programa que seja um pouco mais sofisticado, vai ter mais opções para você fazer isso. Você não vai precisar dessa gambiarra. Mas todo mundo começa pelo Word, então tô dando aqui dicas muito simples e muito básicas para quem está começando a ver o seu livro já de uma forma realmente como ele vai ficar no resultado final. Então, se você quiser ter esse gostinho, ou se você realmente quer se aventurar e diagramar o seu próprio livro, essas são as dicas básicas. Essa foi a dica de hoje, eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.